Observe que o número atômico dele vai diminuir de uma unidade, 14. Logo, ele vira o silício. Mas a massa continuou a mesma. O que era 31 continua 31. Esse caso, então, é quando ocorre uma captura de elétrons. Veja só, aqui está claro para me te dar uma puxada importante. Veja que quando você emitiu partícula, capturou elétron, você começou num átomo e acabou em outro. A isso nós chamamos transmutação elementar. Justamente essa instabilidade atômica gera para a gente a transformação de um elemento em outro. Quando essa transmutação ocorre espontaneamente, ela é chamada de natural. Observe esse exemplo. O NP 93237 emitiu partículas alfa, espontaneamente, e se transformou no frâncio 87225. Repara por que ela é natural. Porque nos reagentes você partiu de um único elemento. E lá nos produtos, depois das setas, você emitiu partículas e transformou em outro elemento. Por outro lado, quando essa transformação ou transmutação é feita por um bombardeamento, é feita por um ataque de partículas, ela passa a ser chamada de artificial. Vejamos, o nitrogênio 714 foi atacado pelo alfa. Se o alfa foi colocado antes da seta, ele participa de uma reação. Ele é reagente, ele é o atacante. Ele ataca o nitrogênio para que o nitrogênio então se transforme, olha a setinha, em oxigênio. Repara que a diferença em relação ao exemplo anterior é que lá só partíamos de um elemento. Aqui, além do elemento, nós temos uma partícula a mais nos reagentes. Essa partícula provocou a transformação. Veja só um outro exemplo. Vamos lá. Alumínio 1327 foi atacado pela partícula alfa e gerou o fósforo 1530. É claro, teve um nêutron sendo liberado também. Mas o importante é ter mostrado que nessa transformação, e por isso ela é artificial, o alfa atacou o alumínio. Tem sempre uma partícula atacando o elemento inicial e levando-o a se transformar. Vamos então trabalhar agora alguns exercícios fundamentais para a gente. O elemento netônio, NP, massa 237, após a emissão de 7 partículas alfa e 4 partículas beta, se transforma em bismuto. Equacione a reação nuclear mencionada. Vejam só, você tem que ter a sensibilidade nesses exercícios de emissão de partícula em perceber no enunciado se houve ataque ou bombardeio. Palavras como essa levam você, na equação, a colocar mais alguma coisa nos reagentes. Mas perceba no exercício, no enunciado que lemos, que o cara partiu de um elemento que só emitiu partículas. Então a gente vai botar o elemento no início, a setinha, e colocar as partículas organizadas no final. Lembrando sempre uma coisa fundamental nessa parte da matéria. A massa é sempre a do exercício em questão. O número atômico, você viu que ele não botou. Tem que ir à tabela e buscar. Vamos observar a resolução. Netônio, 93. Esse 93 saiu da tabela periódica, eu fui lá e consultei. O 237 estava no enunciado. Emitiu 7 partículas alfa. 7 e o alfa logo depois. E 4 partículas beta. Produzindo, então, o bismuto. Observaram que a montagem da equação é exatamente aquela. Porém, precisamos de um dado fundamental. O número de cargas e a massa do primeiro membro tem que ser sempre igual
ao número de cargas e à massa do segundo membro. Daí, eu consigo, então, organizar matematicamente agora e calcular o número de partículas do processo, dando prosseguimento. Vamos lá. Massa do Netúnio, 237. É igual, porque só tem o Netúnio no primeiro membro, a 7 partículas alfa vezes 4, que é a massa de alfa, mais 4 partículas beta vezes 0, que é a massa de beta, mais a massa do bismuto. Com essa pequena equação, você vai descobrir quem é a massa do bismuto e completar lá na equação. Então, 237 é igual 7 vezes 4, 28, 4 vezes 0, 0, mais A. Massa, 209. Passou o 28 para o outro lado e achou o valor da massa. Vamos agora determinar o número atômico. Número atômico do netúnio, 93. No primeiro membro, só tem ele. Então tem que ser igual ao número atômico que está no segundo membro. Então vamos lá. Foram 7 partículas alfa, cada uma com carga mais 2. Mais 4 partículas beta, cada uma com carga menos 1. Mais o número atômico do bismuto. Carga do primeiro membro igual à soma da carga do segundo membro. Continuando. 93 igual 7 vezes 2, 14. 4 vezes menos 1, menos 4, mais E. Prosseguindo. Número atômico, 83. E teremos, então, a troca do Z pelo número 83, a troca de A pelo 209 e concluir, então, a equação final pedida no enunciado. Vamos, então, agora às nossas dicas de estudo. Uma dica interessante é você analisar a letra da música Rosa de Hiroshima e, a partir daí, procurar observar o uso e a praticidade da radiação e da radioatividade no nosso dia a dia. Outra coisa interessante de perceber, eu falei lá no início para você, assista o filme Hulk. Esse filme coloca claramente o uso da radiação em transformar o homem em monstro. Aquela coisa que eu falei inicialmente, de dar uma imagem destrutiva para o processo. Mas pense ao contrário, irradiar produtos e melhorar a qualidade dos mesmos. Mas vale a pena essas duas dicas para você. Um grande abraço e até o próximo encontro. O tema da aula de hoje foi Radioatividade 1. Lembre, a radioatividade é a questão em que átomos que possuem núcleos instáveis emitem partículas e energia. A esse conjunto chamamos radiação. Conhecemos as leis da radioatividade. É importante ter em mente a questão da primeira e da segunda lei. Lembrar que na primeira lei, o número atômico diminui de 2 unidades e a massa de 4. E na segunda lei, betas emissores, o número atômico aumenta de 1 unidade e a massa permanece constante. E falamos sobre a transmutação. É de grande importância entender que a transmutação trabalha para você a ideia de que um átomo estável, um radioisótopo, ao emitir partículas, se transforma em outro. Ora de forma natural, quando ele espontaneamente emite partículas, ora de forma artificial, quando ele é atacado, provocando a transformação. Bons estudos! Caro colega,
Nesse momento da matéria, é muito importante, primeiro, enfatizar com ele as aplicações positivas dessa radioatividade. Talvez discutir as negativas, mas enfatizando sempre o lado positivo, as aplicações na medicina, na agricultura e no dia a dia da gente. E o outro lado do jogo é mostrar para ele o uso das leis da radioatividade associadas às transmutações de elementos, que é a parte mais cobrada dessa matéria a nível de qualquer concurso que ele vai fazer. As provas, em geral, cobram bastante isso. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.